Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria. Senhora nossa, tudo bem com vossas caridades? Hoje nós iremos passar um pouco adiante na questão da ascese e iremos entrar um pouco na mística. Iremos explicar como é a visão de Santa Teresa Benedita da Cruz ou Santa Edith Stein em relação às moradas de Santa Teresa de Jesus. Para quem não sabe, Santa Teresa Benedita da Cruz ou Santa Edith Stein foi uma religiosa carmelita que ingressou na vida carmelita por conta do livro Moradas de Santa Teresa de Jesus. Esse despertar para a busca da união com Cristo se deu através do livro Moradas de Santa Teresa de Jesus, né? E para os que não sabem, Santa Teresa Benedita da Cruz foi judia. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela começou, né, esse caminho de introdução, né, de mortificação da vontade através dos escritos de Santa Teresa de Jesus, né, de Santa Madre Teresa Moradas. Então, ela explica, né, no percurso em que a alma caminha para atingir o centro das mesmas, porque a espiritualidade teresiana é atingir a união com Cristo, né? A união mística, o matrimônio espiritual, como nos vai falar a teologia mística. Então, para atingir o centro de nós mesmos, né, como explica outra doutora carmelita, Santa Elizabeth da Trindade, né, a mística por trás da inabitação trinitária, nós buscamos atingir o centro de nós mesmos para que nós possamos nos encontrar face a face com Deus. Claro que, né, é um encontro transitório, porque o encontro definitivo se dá apenas na glória, mas um encontro transitório, ou seja, um encontro passageiro, né, um encontro que vai e volta, depende muito de como está mortificada a nossa alma. Então, na primeira morada, né, Santa Teresa Benedita da Cruz define que a alma, quando ela começa o seu percurso no caminho das moradas, na primeira morada, na primeira sala, ela explica que a alma encontra-se surda e muda, né? Ou seja, ela tem esses anseios, né, de buscar a Deus. Ela sabe que essa vida é passageira e ela se dá conta do quanto tempo ela perdeu, né, prendendo-se aos afetos, né? E ela se dando conta do tempo que perdeu, que deveria ser empregado a Deus, ela começa esse itinerário, né, esse itinerário da alma na busca e no encontro pessoal com Deus. Então, na primeira morada, ela explica que a alma está surda e muda. Ou seja, a alma ela ainda está apegada aos bens materiais sensíveis, né? O que seriam esses bens materiais sensíveis? São João da Cruz explica em Subida do Monte, na sua canção Subida do Monte, que a alma, quando ela começa o seu percurso na subida ao monte, né? E esse monte ele explica que é Cristo, ou seja, a alma, quando começa o seu percurso na busca de encontrar a Cristo, na primeira morada, ela se encontra apegada aos bens sensíveis e aos bens materiais. Ou seja, a alma ela é idólatra de muitas coisas, né? Tanto dos bens materiais quanto dos bens sensíveis, ou seja, ela busca a oração como uma forma de sentimento, ou seja, de sentir a presença de Deus. E São João da Cruz vai dizer ao longo de Cântico Espiritual que na verdade isso é uma ilusão da alma. Ela não deve se pegar a esses bens sensíveis, né? Porque isso acarreta no declínio no seu percurso espiritual de encontro pessoal com Cristo, né? Desse contemplar a face de Cristo. Então, esse apego ocioso aos bens
materiais e sensíveis, né, os bens sensíveis que a oração provoca na alma, ela começa a idolatrar, né, muitas coisas que estão dentro dela. Né? O pecado original acarretou em nós essa desordem, ou seja, essa desorganização. Nós temos todos os nossos sentidos desorganizados, e essa interioridade proposta por Santa Teresa, né, essa busca de encontrar a Cristo dentro de nós, que habita em nós, como vai nos falar São João Evangelista no capítulo 14, né, que é a explicação da teologia mística da inabitação trinitária, vai nos fazer conhecer a nós mesmos. Então, a primeira etapa é esse autoconhecimento. A alma está tão apegada a essas idolatrias, né, a essas coisas que aprendem em tudo que não seja Deus, mas que ela acredita que seja Deus, ou que pelo menos vai levar a Deus, enganadas, a faz definhar no percurso do caminho da oração. Então, a primeira, a segunda e a terceira morada de Santa Teresa de Jesus, ela é uma purificação ativa, ou seja, a alma é quem procura meios para purificação da sua alma, ou seja, ela vai se purificar dos bens materiais, dos bens sensíveis e dos bens temporais. Ou seja, a alma ela vai se purificar na vontade. A vontade que é uma faculdade da nossa alma. Né? Então, a faculdade da nossa alma são três: a inteligência, o sentimento e vontade. Então, a purificação da vontade é o que nos faz detestar as coisas do mundo, para que nós possamos nos abrir à vontade de Deus. E Santa Teresa Benedita da Cruz explica que na primeira morada a alma encontra-se surda e muda, ou seja, ela não consegue ver e não consegue escutar os doces e suaves primores da voz de Cristo, que ela não é capaz de enxergar o Cristo que habita dentro de si, mas ela persiste nesse caminho porque ela sabe que esse caminho é único para encontrar a Cristo. Então ela percorre a primeira e a segunda morada, que a primeira e a segunda morada é o que nós definimos como uma conversão sincera do coração, ou seja, quando a alma se decide por largar as coisas do mundo e apegar-se totalmente a Deus. Então há esse desprendimento, a alma tenta se desprender de todas essas coisas que ela fez idólatra por muito tempo. E na terceira morada, tanto que os professores, né, que explicam a teologia por trás do livro Moradas de Santa Teresa de Jesus, colocam as terceiras moradas como as deploráveis terceiras moradas, né? Deploráveis. Por que deploráveis? Porque a alma na terceira morada, se ela não tiver um certo cuidado, né, uma certa maturidade espiritual, ela pode definhar na oração e ela pode empancar na terceira morada e não consegue passar para as demais moradas, porque a quarta, a quinta, a sexta e a sétima morada, ela é uma purificação passiva, ou seja, uma purificação que ela não acontece através da alma, ela acontece através das graças que Deus nos dá, né? A graça de conseguir progredir na oração. Então, se a alma ela não tiver uma maturidade sólida espiritual, né, para saber que é hora de mortificar, de aumentar a mortificação, de aumentar a penitência para se abrir à vontade de Deus e matar esses desejos para o mundo, ela começa a criar uma doença espiritual chamada assídia. Essa doença é aquela doença em que a alma ela fica inerte, né? E ela começa a se apegar a uma mentalidade de que já rezou demais, já rezou o suficiente, principalmente nas almas mais maduras vocacionalmente, ou seja, vocações de 30, 40 anos, né? Vivem ali a constante dentro da vida contemplativa, seja ela cenobítica ou eremítica. Essa constante, ela vê que essa doença provoca na alma essa inércia, né? Ou seja, ela relaxa,
espiritualmente, ela relaxa espiritualmente. Para ela, ali, ela não quer nada mais além do que ali. Parou, estacionou. Para ela, ela não consegue progredir. E essa doença, ela pode provocar na alma um declínio total, né, desse processo de conversão, desse processo de interiorização. Que Deus mesmo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.